Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza deve ser aberta amanhã. Esse acordo foi fechado pela ONU e vai permitir que caminhões façam o transporte de alimentos e remédios para a região. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que a guerra vai ser longa. Ainda no noticiário internacional, o governo dos Estados Unidos decidiu suspender por 6 meses as sanções ao petróleo, gás e ouro da Venezuela. Em contrapartida, o presidente Nicolás Maduro concordou com o pedido dos norte-americanos de libertar 4 presos políticos. E aqui no Brasil, o Exército identificou 3 militares que são suspeitos de terem participado do furto das 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra. Em paralelo a essa investigação do Exército, a polícia do Rio de Janeiro apura esse sumiço das armas e se elas foram parar na mão de uma grande facção criminosa do estado. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Obviamente que eu vou começar essa edição novamente falando sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque é o assunto mais importante do mundo atualmente. Logo mais, você vai saber notícias sobre o nosso país, o Brasil. Mas antes, eu vou contar para você o que aconteceu hoje na guerra. Do ponto de vista humanitário, hoje teve um anúncio que dá um pouco de esperança para quem está na faixa de Gaza, porque a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza, na cidade de Rafah, deve ser aberta na manhã de sexta-feira, ou seja, amanhã. Isso segundo a imprensa do Egito. E essa passagem, ela é o único ponto de trânsito para a faixa de Gaza que não é controlado por Israel. Esse acordo para a abertura da fronteira foi fechado pela Organização das Nações Unidas e vai permitir que caminhões façam o transporte de alimentos e remédios para ajuda humanitária. O horário da abertura da fronteira ainda não foi informado pela mídia estatal egípcia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse mais cedo que o Egito havia permitido a entrada de até 20 caminhões de ajuda humanitária a Gaza por Rafah. Segundo Biden, o acordo foi firmado por meio de uma conversa por telefone entre ele e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. E eu falei para você que essa notícia dá uma esperança para quem mora em Gaza, porque a situação lá é bem crítica. Para você ter uma ideia, o segundo maior hospital de Gaza desligou hoje as luzes em parte das instalações. Os funcionários tentam economizar energia em meio à escassez de combustível causada pelos bombardeios de Israel e também os bloqueios que foram feitos pelo país israelense em relação ao território da faixa de Gaza. Os médicos estão usando celulares e lanternas para executar os procedimentos cirúrgicos. As luzes permanecem ligadas apenas na UTI. Do lado de Israel, hoje o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant disse que a invasão a Gaza por terra deve ocorrer em breve. De acordo com o ministério, Yoav Gallant garantiu aos soldados israelenses reunidos na fronteira de Gaza que eles logo vão ver o território palestino de dentro, o que deve tensionar ainda mais o conflito. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sinalizou que essa guerra vai ser longa. Ele fez essa declaração ao lado do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que visitou Israel hoje. We must win together. Nós precisamos vencer juntos. Isso significa que será uma longa guerra e todos nós vamos precisar do seu contínuo apoio. Vão ter altos e baixos, vão ter dificuldades. As pessoas aqui estão unidas. Eles estão preparados para tomar a ação necessária.
Durante a visita de hoje, o primeiro-ministro britânico reforçou o apoio a Israel, dizendo que o Estado tem o direito de existir. Mas Rishi Sunak fez críticas à política adotada por Israel até aqui em relação à ajuda humanitária aos civis em território palestino na faixa de Gaza. Ele falou sobre a necessidade de acesso humanitário e argumentou que os palestinos são vítimas do que o Hamas fez. Enquanto essas visitas diplomáticas acontecem, os bombardeios não param. O total de vítimas no confronto entre Israel e Hamas passa de 5.000. Os números oficiais dos dois lados falam em 3.785 palestinos mortos e 1.402 israelenses. Sobre os bombardeios que você ouviu agora, hoje alguns funcionários da ONU ficaram feridos durante um bombardeio na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Um médico de um hospital no sul da faixa de Gaza diz que pelo menos 12 pessoas foram mortas e outras 40 ficaram feridas, incluindo crianças. Isso aconteceu num ataque israelense que atingiu um edifício residencial nessa cidade de Khan Yunis. O momento dessa explosão, inclusive, foi registrado por um brasileiro que está nesta cidade. O palestino com cidadania brasileira Hassan Rabeh, que está com um grupo de brasileiros que espera a abertura da fronteira com o Egito para ser repatriado para o Brasil, falou sobre a situação na cidade de Khan Yunis, que fica no sul de Gaza. Agora, bombardeio agora, ao lado da casa. Não existe um lugar seguro na faixa do Gaza. Estou na cidade do Khan Yunis, não existe lugar seguro. Continuamos sem água, sem luz, as comidas limitadas, as padarias bem lotadas para comprar pão, alimentação. Que me deixa muito triste, as crianças também, o dia inteiro choram, mais de 12 dias estão em casa, fechado, não pode sair, não pode entrar. E a gente está tentando fazer atividade aqui, mas o barulho da bomba e ataques que eles ouviram não ajuda muito. Lembrando para você que os brasileiros saíram do norte da faixa de Gaza a pedido de Israel e foram para o sul de Gaza. E segundo o governo israelense, os bombardeios iriam acontecer mais ao norte da faixa de Gaza e não ao sul, mas os bombardeios estão acontecendo em toda a parte na faixa de Gaza. A diplomacia brasileira continuou hoje nos bastidores as negociações para acelerar a repatriação dos 30 brasileiros que querem voltar ao nosso país. Já na Cisjordânia, 68 pessoas morreram desde que o conflito começou. A influência do grupo terrorista Hamas tem crescido na região e hoje o Hamas pediu aos moradores que se rebelem contra as tropas israelenses. Os militares de Israel controlam os pontos de entrada e saída na Cisjordânia. Já em Israel, as forças de defesa israelense também informaram que sirenes foram ouvidas em Tel Aviv. O mecanismo é usado para alertar a população sobre a possibilidade de ataques à bomba. E agências internacionais informaram que o exército israelense matou Gerard Meisen, que é chefe das forças de segurança do Hamas. Familiares dele também foram mortos. Mais cedo, como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, as forças de defesa de Israel anunciaram a morte de um dos chefes de um grupo radical conhecido como Comitês de Resistência Popular, o CRP, na faixa de Gaza. Claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto e em entrevista ao Jornal da CBN, o especialista em segurança internacional Salvador Raza disse que a estratégia inicial de Israel de eliminar totalmente os cerca de 10 mil integrantes do Hamas não está mais na agenda, já que é impossível de ser concretizada. Agora a ideia, segundo ele, é desarticular o grupo extremista armado com a eliminação de chefes e combatentes mais radicais. Você tem vários níveis de terrorista. Tem o terrorista de alta intensidade, os que estão efetivamente engajados. Você tem alguns que apoiadores, você tem alguns que simplesmente funcionam como informantes. Então, até onde você vai? O principal para ele é vir de cima para baixo até o momento que
o Hamas não tenha mais capacidade de sobreexistir enquanto tal. O especialista Salvador Raza também disse que o confronto entre Israel e Hamas representa um dos momentos mais perigosos no mundo nos últimos 50 anos. E para ele, não há uma solução para o conflito num curto prazo. Nós não temos no momento nenhuma luz no fim do túnel ainda, nem lamparina. Não, a coisa está muito complicada e existem algumas ideias em gestação, mas isso passa por uma ONU enfraquecida, isso passa por outros países do mundo que estão aceitando uma posição relativamente neutra em relação aos palestinos Hamas. A neutralidade, neste caso, está sendo muito ruim. E tem mais informações do noticiário internacional, porque desta vez eu vou contar para você um acordo histórico. Hoje o governo dos Estados Unidos decidiu suspender por 6 meses as sanções ao petróleo, gás e ouro lá na Venezuela. O embargo petroleiro estava em vigor desde abril de 2019 e limitava a comercialização desses bens que são vitais para a economia do país. Essa medida ela foi adotada depois que o governo de Nicolás Maduro e a oposição fecharam um acordo sobre as eleições de 2024 com a presença de observadores internacionais. Lembrando que os Estados Unidos não reconheceram a reeleição de Nicolás Maduro em 2018. Em contrapartida, o presidente Maduro concordou com o pedido dos Estados Unidos de libertar 4 presos políticos, entre eles o ex-deputado venezuelano Juan Requeses e o jornalista Roland Carreño, que é assessor do líder político Juan Guaidó. Eles foram soltos no final da tarde desta quinta-feira. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, aqui no Brasil, você lembra que no começo desta semana eu contei para você aquela história misteriosa do sumiço de 21 metralhadoras de dentro de um quartel do Exército na Grande São Paulo? Então, hoje, novos desdobramentos desta história importantes aconteceram. Relembrando para você esse assunto rapidamente, após o sumiço aí dessas armas do arsenal de guerra, os 400 militares que fazem parte do quartel foram aquartelados por uma semana, ou seja, ninguém podia entrar ou sair do quartel. Isso porque o Exército começou uma investigação para saber que fim levou aí essas armas. E parece que essa investigação está caminhando para o final. Hoje o comando do Exército identificou 3 suspeitos, que são 3 militares do próprio quartel de Barueri, na Grande São Paulo, que participaram do furto das 21 metralhadoras de guerra. Segundo a comentarista da CBN e também apresentadora da Globo News, Andréa Sadi, o comando das Forças Armadas vem afunilando os nomes que podem ter contribuído para o desaparecimento das armas. Atualmente, cerca de 160 militares estão aquartelados lá no quartel desde a semana passada. Todos tiveram seus celulares confiscados. E todos os militares que tinham cargo de fiscalização ou controle destas armas vão ser responsabilizados e vão cumprir punições disciplinares. Ao todo, 21 armas foram levadas, sendo 13 metralhadoras calibre .50 e 8 metralhadoras calibre 7.62.
Apesar do avanço dessas apurações, ainda é muito incerta a localização do armamento. Os equipamentos pesam ao todo 500 quilos e a suspeita é que tenham sido levados aos poucos. Em paralelo a essa investigação do Exército Brasileiro, a Polícia Civil do Rio apura se o material foi parar nas mãos de uma grande facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. A inteligência da polícia interceptou um vídeo que mostra 4 das 21 armas levadas do quartel. Segundo as apurações, as metralhadoras foram oferecidas aos bandidos por R$180 mil cada há pouco mais de um mês, após o feriado do dia 7 de setembro. A oferta teria sido intermediada por um traficante chamado William de Souza Guedes, que teria entrado em contato com o chefe direto dessa facção criminosa, o Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha. E o sumiço das armas só foi verificado mesmo no dia 10 de outubro, durante uma vistoria para a contagem das armas. Ainda não há informações se a venda para os traficantes foi de fato concluída. As armas de calibre .50, para você ter uma noção, têm potencial para derrubar aeronaves. E no início do mês, 2 helicópteros da Polícia do Rio de Janeiro foram alvo de disparos de bandidos que integram a mesma organização criminosa que está sendo investigada. A nossa reportagem procurou o Exército, que disse que a apuração está sob sigilo e que vai dar informações em um momento oportuno. Agora eu vou levar você lá para o Judiciário, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade 2 ações de investigação eleitoral contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Eles eram acusados de ter cometido abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral do ano passado. As 2 ações foram apresentadas pela coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro e poderiam levar à cassação da chapa Lula-Alckmin. Segundo a acusação da campanha de Bolsonaro, os adversários políticos teriam utilizado um serviço do Google para direcionar as pesquisas feitas por eleitores no buscador. A acusação afirmava que, ao utilizar as palavras-chave Lula condenação, Lula triplex e Lula corrupção PT, o eleitor era direcionado para páginas produzidas pela equipe de Lula, trazendo apenas informações com viés positivo sobre o petista. A outra ação questionava uma coletiva de imprensa no dia do primeiro turno, logo depois da divulgação dos resultados, que indicavam a realização de um segundo turno na disputa eleitoral. O relator desse caso, o ministro Benedito Gonçalves, entendeu que não houve irregularidades e a acusação não conseguiu comprovar a manipulação de eleitores e nem a propagação de informações falsas na primeira ação. Já sobre o segundo processo, que questionava uma entrevista de imprensa, o ministro Benedito Gonçalves também disse não ter ocorrido irregularidades. Vê-se que em suas aparições pontuais perante a imprensa ao início da votação e após seu encerramento, os principais adversários buscaram se apresentar ao eleitorado como a melhor opção e também estimular o engajamento para o segundo turno. Para tanto, valeram-se de estilos pessoais e motes próprios a cada campanha. A presença dos veículos de comunicação foi uma constante para as 2 candidaturas. A cobertura não se focou exclusivamente em atos dos investigados e não lhes conferiu favorecimento. Ainda na sessão do TSE de hoje, os ministros estabeleceram regras importantes para a utilização de residências oficiais na transmissão de lives durante as campanhas eleitorais. As normas, então, atingem prefeitos, governadores e o presidente da República em campanhas de reeleição. As novas regras foram estabelecidas após o julgamento de ações contra o ex-presidente Bolsonaro, que questionava a realização de lives no Palácio da Alvorada. O TSE, então, estabeleceu que as lives precisam acontecer em um cômodo neutro, sem símbolos oficiais. Além disso, a participação deve ser restrita à pessoa que está concorrendo ao cargo e não pode ter a participação de servidores públicos, como ministros. Além disso, o candidato precisa registrar na prestação de contas os gastos com a live e eventuais serviços, como a tradução para a linguagem brasileira de sinais.
Ainda no judiciário, eu vou levar você lá para o Paraná, porque você lembra daquela confusão que estava acontecendo na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, que é onde estão os processos da Operação Lava Jato? Então, teve uma atualização importante desse caso hoje. O juiz federal Eduardo Apio, que entrou no lugar de Sérgio Moro, vai ser transferido de forma definitiva dessa vara que é dedicada às ações da Lava Jato em Curitiba. A decisão foi tomada após Eduardo Apio participar de uma audiência de conciliação no Conselho Nacional de Justiça. Na audiência, o juiz reconheceu que teve uma conduta imprópria, sem especificar qual, e por isso ele concordou em ser transferido. Lembrando para você que o juiz Eduardo Apio ficou à frente da 13ª Vara há cerca de 3 meses e foi nesse período bem crítico a Operação Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento disciplinar contra ele para apurar uma suposta ligação telefônica feita pelo juiz para o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, sócio do ex-juiz Sérgio Moro. Nessa ligação, ele teria pregado um trote, teria tentado se passar por outra pessoa e fez ameaças. O advogado em questão é filho de um relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na audiência de conciliação, Eduardo Apio admitiu uma conduta imprópria, como eu falei, mas ele não confirmou se foi ele mesmo o autor dessa ligação. E aproveitando que eu estou falando de Lava Jato, tem uma outra informação também muito importante. Hoje a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é o clube dos países ricos que o Brasil quer entrar, publicou um relatório sobre ações do governo brasileiro para combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais. E o relatório concluiu que faltou imparcialidade ao juiz e aos promotores envolvidos na Lava Jato. O documento cita as mensagens reveladas pela Vaza Jato e afirma que, abre aspas, promotores federais e um juiz federal agiram com preconceito político em casos envolvendo diversas figuras públicas nacionais, concluindo que o juiz violou o seu dever de imparcialidade, fecha aspas. O juiz, no caso, era Sérgio Moro, que hoje é senador, e o promotor em questão era Deltan Dallagnol, que teve seu mandato de deputado cassado. O relatório também indica a preocupação com uma possível politização da Procuradoria-Geral da República e relata a importância da definição do novo titular do Ministério Público Federal, dizendo que a escolha do próximo PGR vai ser um importante marcador da direção futura do Brasil. Lembro você que Augusto Aras, que estava na PGR, foi alvo de críticas por ter se omitido em algumas ações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse relatório aí da OCDE é o resultado da 4ª etapa de avaliação da participação do Brasil no Pacto Anticorrupção. Essa é uma das tarefas que o Brasil deve cumprir para tentar entrar na OCDE. Nesse pacto, o Brasil é representado pela Controladoria Geral da União e esse acordo foi firmado em 1997 entre 44 países. Nesse relatório, a OCDE também demonstra uma preocupação sobre a impunidade nos casos de corrupção transnacional no Brasil. Segundo o documento, ninguém foi condenado de forma definitiva no Brasil e muitos casos foram anulados pela Justiça. Em quase 10 anos, segundo o relatório da OCDE, 8 de 9 réus foram absolvidos devido à prescrição dos crimes. O relatório também mostra uma preocupação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou recentemente as provas que vieram do acordo de leniência da construtora Odebrecht. O documento da OCDE disse que esse assunto vai entrar na lista de temas que vão ser monitorados pelo grupo e que o Brasil deve prestar esclarecimentos em até 2 anos. Na economia, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,05% aos 114.004 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,03%, cotado a R$ 5,053. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,350.
E na tecnologia, se você usa o WhatsApp, atenção aqui porque tem novidades. Foi anunciado hoje um novo recurso para conectar duas contas diferentes a um único celular. Finalmente, né? A novidade ainda não está disponível no aplicativo, mas vai ser gradualmente liberada a partir de hoje para os usuários do sistema Android e deve chegar a todos os usuários ao longo dos próximos meses. Ainda não tem uma previsão para quem tem iPhone. Como é que vai funcionar na prática esse novo recurso? Para adicionar uma segunda conta WhatsApp, você vai precisar ter um outro número de telefone com chip. O acesso à conta paralela é liberado via SMS. Apesar disso, celulares que só aceitam um cartão SIM podem usar esse recurso. Para isso, basta inserir o chip temporariamente em outro smartphone para receber o código de confirmação. E para ter duas contas, você vai precisar seguir vários passos. Primeiro, com o WhatsApp atualizado, você vai nas configurações do aplicativo, disponíveis nos 3 pontinhos no topo da tela. Em seguida, você precisa clicar na seta ao lado do seu nome de usuário e vai selecionar adicionar conta. Aí você vai confirmar a segunda conta com o código de confirmação recebido via SMS. Em relação às notificações de mensagens, apesar das configurações serem individuais, as notificações do WhatsApp vão aparecer agrupadas para as duas contas. Também não vai ter uma aba paralela com as conversas de cada perfil. As mensagens de ambos os números vão ser mostradas em uma só tela no início. Não vai ser preciso alterar manualmente entre os perfis. Segundo a Meta, que é a controladora do WhatsApp, quando o usuário selecionar uma conversa específica, ele vai ser automaticamente transferido para a outra conta. Outra informação relevante da tecnologia de hoje é que a Netflix anunciou nesta quinta-feira que vai encerrar o plano básico para novos assinantes da plataforma em diversos países, incluindo o Brasil. Essa decisão deve ter efeito a partir da semana que vem, mas ainda não tem uma data. Com isso, a Netflix vai deixar apenas 3 possibilidades de planos no Brasil. O padrão com anúncios, que vai custar R$ 18,90, o padrão, que vai custar R$ 39,90 e o Premium, que vai custar R$ 55,90. Atualmente, o plano básico cobra R$ 25,90 mensais para o streaming de 720 pixels, sem anúncios e com direito apenas a uma tela. E atenção aqui para você, o encerramento do plano só vai valer mesmo para as novas assinaturas, então quem já paga por ele não vai ser afetado nesse primeiro momento. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.